Se tem uma pessoa que sabe o que é sofrer com a TPM, é essa aqui que vos fala. Então, a TPM, que é a nossa tensão pré-menstrual, ela pode ser uma tensão pré-menstrual leve ou ela pode ser uma tensão pré-menstrual mais intensa. E eu era daquelas que tinha a mais intensa, e eu não entendia por que isso acontecia. Eu até achava que era normal, toda mulher fala que tem TPM, então é isso mesmo. Quando na realidade a TPM, ela reflete muito como está a nossa alimentação, nosso estilo de vida, e eu costumo falar que ela é um relatório sobre como foi o nosso último mês. Então, assim como numa empresa, no final do mês a gente vai ter um resultado conforme ali o nosso nível de trabalho, de vendas e tudo mais, o nosso corpo ele também gera ali um relatório que vai ser a TPM. Então, se a gente não tem a prática de atividade física, a gente então é uma pessoa sedentária, a gente consome ali bebida alcoólica, a gente come muito doce, açúcar, né? Frituras, não dorme direito, se estressa, tudo isso vai fazer com que o meu relatório ele seja positivo ou ele seja negativo. Ele seja negativo. Então, no fim do mês, quando eu vou pegar ali a minha conta, o meu relatório, quem que vai estar lá? A TPM. Então, esses sintomas de TPM, eles vão variar muito conforme a sua condição atual de saúde e seu estilo de vida. E quanto mais inflamada você estiver, piores serão os sintomas, tá? Isso aqui é o que eu mais vejo na prática clínica. Então, quanto mais inflamada é a minha paciente, mais sintomas de TPM ela tem. Quanto mais inflamada eu estava, mais TPM eu tinha. E a partir do momento que você entende isso, você já sabe que para você aí minimizar esse processo da TPM, você vai ter que cuidar de todos os dias antes dessa TPM acontecer, né? No mês inteiro. E a TPM, ela vai ocorrer normalmente em torno aqui de 7 dias antes da menstruação. Mas isso pode variar. Algumas mulheres vão perceber 10 dias, 5 dias, tá? Mas a média é uma semana antes da menstruação, a gente começa a reparar certos tipos de sintomas, certos tipos de sinais que não estavam presentes antes. E atualmente há um total aqui de 150 sintomas conhecidos de síndrome pré-menstrual. Então, da TPM aqui. Então, eles podem ser muito variáveis e inconstantes. Um sintoma que você tenha em um mês, não necessariamente você vai ter no mês seguinte, né? E entre os sintomas mais comuns estão aqui os sintomas emocionais ou comportamentais e os sintomas físicos. Dessa questão do emocional e comportamental, a gente tem irritabilidade, sintoma depressivo, ansiedade, dificuldade de concentração, insônia, aumento do apetite e desejo por doces. Então, na aula anterior eu falei por que isso pode acontecer, porque aqui nesse período da TPM a gente tem uma queda da progesterona, do estrogênio, e esses dois eles atuam na síntese da serotonina e da dopamina. Dois neurotransmissores que, se estiverem em faltas, vão fazer com que a gente fique com uma oscilação do nosso humor, com uma alteração do nosso comportamento alimentar e mais uma série aí de outras consequências. Sintomas físicos: seios doloridos, inchaço abdominal, dor de cabeça, fadiga, ganho de peso, dor nos músculos ou aqui das articulações também podem se apresentar nesse período da TPM. E apresentar esses sintomas, mas de forma muito leve, pode ser considerado normal. Por quê? Você teve ali uma oscilação hormonal, certo? Toda vez que você tem uma oscilação hormonal, coisas vão acontecer no seu corpo de alteração. Então, é esperado que você tenha de fato uma mudança dessa parte do seu humor, você tenha algum tipo de sintoma físico. Isso é o esperado. Mas o que não é o esperado? Que esses sintomas, eles ocorram de forma exagerada, né? De forma muito intensa, fazendo com que você realmente assim se sinta muito mal emocionalmente, ou que o seu corpo ele fique muito dolorido, ou você tenha, né, dores de cabeça e tudo mais. Isso não é normal, tá? Então a TPM ela pode ser aqui leve, que ela atinge, né, a maioria das mulheres, 80% das mulheres têm essa TPM mais leve, e essa TPM ela vai permitir a mulher realizar as tarefas, vai manter a rotina normal, tá? Enquanto a TPM moderada já impede a gente de seguir com o nosso dia de forma normal, faz com que a gente tenha ali que mudar a nossa rotina. Então, na TPM eu não vou conseguir viajar porque eu já sei que isso e aquilo vai acontecer. Na TPM eu já sei que eu vou ter que mudar minha rotina de trabalho por conta de tais e tais coisas, né? Isso aqui já é classificado como uma TPM mais moderada, se te impede de seguir com o seu dia normalmente. E a gente tem a TPM grave, né? Que é chamada de TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, que é quando as minhas oscilações de humor são tão graves
que eu posso chegar ao ponto de ter, por exemplo, pensamentos suicidas ou tomar atitudes irreversíveis, né, de pedir o divórcio, de pedir demissão, de tão transtornada que a pessoa fica, né? Afinal de contas, o próprio nome já diz, transtorno disfórico pré-menstrual. E para o diagnóstico da TPM em si, que é essa tensão pré-menstrual, então é o que a maioria das mulheres tem, a gente primeiramente tem que ter a presença de pelo menos um dentre vários sintomas afetivos. Então, assim, um sintoma, por exemplo, de depressão, explosão de raiva, irritabilidade, ansiedade, confusão, isolamento social e pelo menos um sintoma físico. Então, sensibilidade nos seios, inchaço abdominal, dor de cabeça, inchaço nas extremidades, então o pé, por exemplo, durante os 5 dias anteriores à menstruação e em cada um dos últimos 3 ciclos anteriores. Então, nos 3 últimos meses, por exemplo, você ter esse tipo aqui de sinal e sintoma. E uma completa aqui regressão, né, desses sintomas até 4 dias após o início da menstruação. Então, você menstruou, você já começa a reparar que, né, o seu humor ele vai melhorando, as coisas vão se encaixando. E depois de 4 dias, praticamente você não tem mais sinal de uma TPM. Tá? Já no caso aqui da TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, a gente tem que apresentar 5 ou mais sintomas, tá? Na maioria dos ciclos menstruais, durante a última semana da fase lútea, ou seja, uma semana antes da nossa menstruação ali. Tá? E esses sintomas, né, que eles comecem a diminuir após o início da fase folicular, então depois que a gente aí teve esse início da menstruação. Então, dentre os 5 ou mais sintomas relatados, deve estar presente pelo menos um dos 4 primeiros listados a seguir. Humor deprimido, sentimentos de falta de esperança ou pensamentos depreciativos, então aquele sentimento realmente assim que você está em uma depressão. Aumento da ansiedade, tensão, sentimento de estar com os nervos à flor da pele, instabilidade afetiva intensa, então aquela pessoa que ela começa a discutir demais, ela começa a ter muitos conflitos, brigas, ela fica muito instável, né, ali nos relacionamentos. Raiva ou irritabilidade persistente, né? Conflitos interpessoais aumentados, então justamente aquela pessoa que começa a ficar muito briguenta, né? Então, um desses sintomas devem estar presentes nesse quadro de TDPM. E, junto disso, né, os outros sintomas envolvidos seriam a diminuição do interesse pelas atividades habituais. Então, a pessoa não tem vontade de fazer coisas que antes ela estava fazendo normalmente, dificuldade de concentração, letargia, fadiga, falta de energia, alteração do apetite, desejo por certos tipos de alimentos, principalmente ali, né, a gente pode ter desejo por doce, sono durante o dia ou insônia, sentimento de descontrole emocional e outros sintomas físicos como sensibilidade ou inchaço das mamas, cefaleia, que seria dor de cabeça, dor articular, muscular, sensação de inchaço, tá? Ganho de peso. Então, isso aqui são algumas características da TDPM, só que todos esses sintomas aqui, pensem que eles não acontecem de forma leve. Então, eu tenho um pouquinho de falta de energia. Não, eu tenho uma falta de energia que eu não consigo sair da minha cama, tá? Isso é a TDPM. Eu tenho um leve sentimento depressivo. Não, na TDPM é um sentimento muito intenso. É como se você estivesse realmente numa depressão profunda. E os critérios para a gente diagnosticar a TDPM são aqueles estabelecidos aqui pelo Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana, tá? Isso aqui deve ser ali avaliado pelo médico psiquiatra para saber de fato se é um quadro de TDPM ou não. Então não sou eu nutricionista, não é você leigo que vai fazer o seu autodiagnóstico, tá? É um médico, principalmente aqui psiquiatra. E falando agora já da cólica menstrual, né? E depois da cólica eu já vou explicar para vocês como minimizar essa TPM e essa cólica menstrual, porque as duas coisas estão ali, gente, entrelaçadas, tá? Então, uma coisa que gera TPM também pode gerar a cólica menstrual e vice-versa. Na fase lútea inicial, gente, que se você assistiu a aula anterior e se você não assistiu, eu recomendo que você assista, vocês viram que a fase lútea é depois que a gente teve ali o óvulo sendo liberado, aí a gente tem o início da fase lútea. A gente tem um aumento dessa progesterona e a gente vai começar a ter um acúmulo aqui do ômega 6. E vocês já viram que o excesso do ômega 6 ele vai ser pró-inflamatório, principalmente quando ele tem uma falta, né, de ômega 3. Então, eu tenho que ter um equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3. O que acontece hoje é que a gente tem muito ômega 6 e pouco ômega 3. Na fase lútea final, que é justamente a fase da nossa pré-menstruação, então da TPM, eu tenho uma redução brusca ali da minha progesterona, vocês viram também na aula anterior, e eu começo a ter a liberação desse ômega 6. O que isso significa? Que o meu corpo ele vai ficar mais inflamado. Se ele fica mais inflamado, eu tenho mais TPM. E
quando chega a menstruação, junto aqui dessa liberação do ômega 6, vai estar acompanhado uma produção aumentada das prostaglandinas do tipo 2, que vão estimular a inflamação ali do endométrio, como também, né, do nosso corpo no geral, e fazer com que o músculo uterino se contraia. Isso também vai refletir no nosso intestino e se contrair, então por isso que a mulher ela tem o intestino mais solto. Se ela tem diarreia, significa que tem muita produção dessa prostaglandina. E as prostaglandinas, olha só, elas são feitas a partir de ácidos graxos ômega. Então, quando eu tenho uma dieta que é muito rica do ômega 6, então óleo de milho, canola, girassol, soja, margarina, né, gorduras vegetais também, isso faz com que eu aumente mais ainda a geração dessa prostaglandina inflamatória. E o resultado disso vai ser o quê? Um aumento da cólica e da dor. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente evite óleos do tipo milho, canola, girassol, soja, né? O uso da margarina, e a gente faça a substituição desses óleos por um óleo de coco, por um azeite, por uma manteiga, que não vai ser aqui rico nesse ômega 6 que tem uma atuação de ser pró-inflamatório, tá? E as causas envolvidas, então, tanto em uma TPM quanto numa cólica menstrual, vocês já perceberam que tem ali a inflamação, né, como um dos desencadeadores. Então, aqui, o consumo de alimentos pró-inflamatórios, excesso de ômega 6 e falta de ômega 3, tá? Alimentos alergênicos também que vão poder gerar uma reação inflamatória no nosso organismo. Alterações do GABA, que é o neurotransmissor que traz calma, tranquilidade, paciência. Então, devido ao meu estilo de vida, se eu tenho privação de sono e excesso de cortisol, eu desequilibro esse GABA aqui, e aí eu tenho mais sintomas ainda da TPM. Serotonina, se eu tenho um intestino que está inflamado, eu não consigo ter uma boa síntese dessa serotonina, então eu vou ter mais TPM. Desequilíbrio do cálcio, que ele vai atuar nessa questão da parte ali de contração, relaxamento muscular. Então, se eu consumo muito refrigerante, eu tenho uma excreção do meu cálcio. E se eu tenho excreção do meu cálcio, eu começo a ter um desequilíbrio aqui. Deficiência de magnésio, vitamina B6, que vão aqui atuar na síntese da serotonina. Se eu tenho essa deficiência, eu posso ter mais TPM e mais cólica menstrual, porque o magnésio ele vai atuar também regulando ali uma série de mecanismos na parte do nosso endométrico que, se eles estiverem em falta, vai piorar ainda mais essa cólica. Então, o que é indicado para a gente melhorar essa TPM cólica menstrual? Vocês já perceberam que desinflamar ali é a solução de tudo. Mas a gente pode entrar para esse processo de desinflamação, além de ajustar a alimentação, chás como gengibre, canela, sálvia, melissa, erva doce, amora, calêndula, chá aqui também do tanchagem. São chás indicados tanto nesse período da TPM quanto também da cólica. Suplementos indicados, óleo de prímula. Quem me acompanha ali no Instagram sabe que eu sou fã do óleo de prímula, porque ele vai induzir a formação das prostaglandinas do tipo 1, que, diferente da do tipo 2, tem uma ação anti-inflamatória. E esse óleo de prímula também ele vai ajudar a regular os hormônios femininos, principalmente aqui o estrogênio. Então, quem tem um fluxo, por exemplo, menstrual muito intenso, ele pode acabar ajudando nisso. A dose aqui desse óleo de prímula seria 2 gramas ao dia. As marcas que eu recomendo seriam essas aqui. E o modo de uso seria de uma dose, que vai aqui ser em torno de 2 cápsulas, tá? A partir do 14º dia do ciclo menstrual, sendo que o primeiro dia é o dia da menstruação. Então, esse óleo de prímula, você não precisa consumir ele o mês inteiro. Você pode deixar para consumir a partir do 14º dia aqui. Ah, mas eu quero consumir o mês inteiro, tem problema? Não, não tem problema, tá? Outros suplementos indicados. Se eu disse para vocês que pelo aumento ali do ômega 6 tendo liberado, eu tenho um aumento da inflamação, eu tenho que regular esse ômega 6 com quem? Com ômega 3. Então, é justamente uma das coisas que a gente pode entrar para diminuir essa cólica e também para minimizar essa TPM, que é muitas vezes relacionada à nossa inflamação corporal, tá? Então, o ômega 3 ele é muito interessante. A dose dele aqui entre 2 a 3 gramas, tá? Com boas quantidades de EPA e do DHA. Sugestões de marca seriam essas aqui. Magnésio, um outro suplemento muito interessante, que ele vai ter uma atuação aqui no nosso relaxamento muscular e ele pode diminuir as contrações uterinas e, consequentemente, a dor. Ou seja, o magnésio ele é uma das coisas que podem minimizar aqui essa cólica menstrual. A dose seria em torno de 300 a 600 miligramas ao dia e as sugestões de marca seriam essas aqui. Então, comigo, o que eu faço? Como eu tenho muita cólica, se eu não me cuidar,
Eu tomo ômega 3, eu tomo magnésio e eu tomo óleo de prímula. E ainda tomo chá aqui se bobear, né? Se eu conseguir, assim, encaixar durante o dia e tudo mais, coloco chá, coloco óleo de prímula, coloco ômega 3 e coloco magnésio. Isso tudo faz com que a minha cólica, ela reduza, assim, drasticamente, gente. É uma coisa impressionante. Impressionante. Não só a cólica, mas a TPM. Hoje, por exemplo, eu estou no meu período menstrual. E eu não tomei nenhum tipo de remédio, né? Hoje. É no meu segundo dia do período menstrual. Se fosse antes, minha filha já estava na minha cama sem conseguir fazer nada, de tanta dor que eu estava sentindo. A minha pele costumava sempre a ter espinhas, eu ficava com uma TPM absurda. Não é que hoje eu não tenha TPM, mas hoje é uma forma muito mais leve. Antes era uma coisa super intensa, era assim, um período muito desconfortável. E hoje é tão menos, né? Hoje é tão mais tranquilo, que eu fico pensando, meu Deus, eu quero que outras mulheres, elas vivenciem isso também, elas sintam o que eu estou sentindo, né? Por isso que eu gostei tanto aqui de trazer esse conteúdo para vocês. Então, além do magnésio, a gente pode ter também a suplementação do 5-HTP, isso principalmente para quem sofre ali com alterações do humor. Então, muita tristeza, irritabilidade, ansiedade. Num caso, por exemplo, de TDPM, o psiquiatra, normalmente, ele vai passar uma medicação que é um inibidor da recaptação da serotonina. Só que a gente não precisa já partir para algo, né, forte desse nível. A gente pode aqui atuar na produção dessa serotonina, então dando um 5-HTP. Principalmente aqui na hora da queda da serotonina, que acontece mais à tarde, tá? Então, começar aqui com uma dose de 50 miligramas à tarde e ver como que você vai se sentindo. Se você é um tipo de pessoa que apresenta, né, esses sintomas aqui. Sugestões de marca seriam essas aqui, tá? E a gente tem também um outro suplemento que é o DIN. O DIN, ele promove uma melhora aqui do nosso metabolismo do estrogênio saudável. Então, em mulheres que ficam usando durante muito tempo pílula anticoncepcional, elas podem ter um aumento do estrogênio que não é saudável, né? Da estrona, por exemplo. E essa estrona, ela tem ali uma associação no desenvolvimento do câncer de mama e tudo mais. E o DIN, ele pode atuar melhorando esse metabolismo do estrogênio saudável, ele tem uma ação anti-inflamatória, antioxidante, auxilia aqui na detoxificação hepática, então em mulheres com uma predominância estrogênica a gente pode pensar no DIN. A dose dele seria entre 100 a 200 miligramas e aqui eu cito algumas marcas que a gente pode encontrar eles. Esse DIN a gente também pode fazer via farmácia de manipulação, assim como o 5-HTP, tá? Assim como todos. O outro suplemento é o Vitex Agnus. Ele vai ter uma atuação ali de inibir o nosso FSH, que atua na produção do estrogênio, e estimular o LH, que atua na produção da progesterona. Isso leva a um aumento ali indireto da progesterona e pode melhorar os sintomas causados pela TPM. Então, sintomas do tipo muita dor nos seios, muita retenção de líquido, é principalmente causado por essa queda brusca da progesterona. Uma vez que a gente entra com o Vitex, isso pode se regularizar. O Vitex, ele também ajuda a regular o ciclo menstrual, o fluxo menstrual e o controle da menopausa, por atuar aqui, né, nesse eixo hormonal. Quantidade desse Vitex, gosto aqui em torno de 300 miligramas, tá? Pode ser menos, ou pode ser isso, ou pode ser mais, né? Depende. Normalmente mais do que isso eu não prescrevo. E as opções prontas que a gente tem desse Vitex seriam essas aqui, tá? As opções de marcas. Consumir uma dose ao dia em jejum. Contraindicação desse Vitex. Não é indicado que pessoas aqui que fazem terapia já endócrinas, né, de reposição hormonal, que usem anticoncepcional e tudo mais, façam uso do Vitex, tá? Também, se a pessoa ela tem, né, algum tipo de defeito metabólico em relação ao FSH, está grávida, está na fase ali da amamentação, né, então da lactação, não é indicado o uso do Vitex Agnus, tá? Então tem essa questão envolvida, ele é um fitoterápico, então a gente tem que ter cuidado quando a gente utiliza um fitoterápico que mexe ali com o nosso eixo hormonal, certo? Mas eu gosto muito dele para mulheres que têm sintomas de predominância estrogênica, mulheres que têm um fluxo menstrual muito intenso, que têm ali sintomas, né, de uma falta de progesterona. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários.